Olá, você é aluno do 4º ano. Estou com você hoje, a professora de Ciências Leonora. Estaremos juntos falando, continuando a nossa aula anterior sobre os movimentos da Terra. E é sobre esse assunto que é a nossa aula de hoje, que você vai gostar muito, fique ligado. Espero que com essa aula de hoje você possa aí conhecer as fases da Lua e suas características, identificar os pontos cardeais leste, oeste, norte e sul, com base na posição do Sol, conhecer a posição do Sol em diferentes horas do dia, identificar alguns instrumentos utilizados para medir o tempo, como também reconhecer o Sol como ponto de referência para localização no tempo e no espaço. Então, o tema da aula de hoje é movimento da Terra. Vamos abordar aí sobre os pontos cardeais, o Sol como referência de localização e espero que a gente venha aí retomar a nossa aula anterior, que nós falamos na aula anterior sobre os movimentos que a Terra realiza. Então, vamos retomar aqui alguns conceitos que a gente considera muito importantes para a aula de hoje. Quais os movimentos que a Terra realiza em torno do Sol e em volta de si mesma? Você lembra que na aula anterior nós falamos aqui que a Terra ela realiza dois movimentos muito importantes. Ela realiza um movimento de rotação, que é o movimento que ela realiza em volta dela mesma, em torno do seu eixo. E existe o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, nós ainda falamos na aula passada que o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, demora 365 dias e 6 horas. E por causa dessas 6 horas em cada ano, se juntar 6 horas durante 4 anos, vai dar um dia. Então, é por isso que de 4 em 4 anos, nós temos aí no nosso calendário o ano bissexto, que é o ano que tem 366 dias. E onde é que é acrescido esse dia? No mês de fevereiro. Porque se você for olhar normalmente no seu calendário, você percebe que o mês de fevereiro tem 28 dias, somente de 4 em 4 anos, que você vai constar no nosso calendário 29 dias no mês de fevereiro, por causa dessas 6 horas pelo movimento de translação. Como é possível aí a sucessão de dias e noites? Falamos aqui na aula anterior que existe, por que existe dia e por que existe noite? Por causa do movimento de rotação. Esse movimento que a Terra faz em volta do seu eixo. Ela gasta 24 horas para realizar um movimento de rotação. Então, enquanto ela está fazendo um movimento de rotação e a parte da Terra que tem claridade, que nós consideramos dia, e a outra parte que não está recebendo claridade, nós falamos que é noite. É por isso que neste momento agora nós estamos no dia e existem países que agora corresponde à noite, por causa do movimento de rotação da Terra. E ainda nós falamos muito aqui na aula anterior também que existe também um movimento que a Lua realiza. Existe um movimento tanto da Terra, mas a Lua também realiza um movimento em torno do Sol, em torno dela mesma e em torno da Terra. Então, é por isso que a Lua, nós já sabemos que ela não tem luz própria, ela recebe a luz do Sol. E por isso que você olha para o céu em algumas noites, você percebe a Lua no céu. Outras vezes você só percebe um pedacinho dela. Significa que são as fases da Lua que nós vamos falar delas hoje e é por isso que você percebe somente uma parte da Lua, a claridade somente em algumas partes, nem sempre você percebe essa claridade, nem toda a Lua. Então a Lua ela realiza aí também alguns movimentos, como eu já falei para você, que a gente vai estar retomando da aula anterior. Ela realiza esse movimento de rotação que a Lua faz em volta do seu eixo. Ela tem aí o movimento de translação, que é em torno do Sol. E ela ainda tem o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua realiza em torno da Terra. Então,
um ciclo completo que a Lua realiza no próprio eixo, a gente chama de rotação. Ela demora aproximadamente aí 28 dias para realizar esse movimento. É esse período aí que a gente conhece aí como mês lunar, é esse período de 28 dias que a Terra faz esse movimento de rotação em torno de si mesma. E ao mesmo tempo que ela demora, 28 dias, aliás, para realizar esse movimento, ela também realiza aquele movimento de translação que ela gasta 365 dias para realizar. Então, vamos pensar aqui que o Sol, os raios solares, eles incidem sobre a Lua, porque a Lua não tem luz própria, e ela vai iluminar. Esse Sol ilumina, às vezes, a Lua por completo, ou às vezes parte da Lua. Então, por isso que a gente vai falar que são responsáveis aí esses movimentos pelas fases da Lua. A Lua, você observa aí nos dias, nas noites, sai aí no quintal da sua casa, na janela do seu apartamento, na porta da sua casa, você vai perceber que à noite, em alguns dias, você percebe aí a Lua com uma determinada claridade, que é isso que nós vamos falar aqui hoje, as fases da Lua, que são 4, na verdade. Nós temos aí a Lua nova, nós temos a Lua crescente, a Lua minguante e também a Lua cheia. E eu quero convidar você para, durante esse mês de outubro, você perceber aí no céu como é que está a fase da Lua. Por exemplo, no dia de hoje, à noite, você vai tentar aí sair aí no quintal da sua casa e tentar ver qual a fase da Lua que nós estamos aqui nesse início de outubro. A Lua nova, vamos falar um pouquinho das características de cada fase para você entender melhor? A Lua nova, ela é uma Lua que nós não conseguimos observar na posição, ela está posicionada entre o Sol e a Terra. E por isso que não é todo momento que nós conseguimos ver a Lua quando ela está em Lua nova, nessa fase. Nessa fase aí, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta de 6 horas e pondo mais ou menos por volta de 18 horas. Então você já prestou atenção que às vezes durante o dia você olha para o céu e você vê um pedacinho da Lua? Então, nesse período de 6 horas até 18 horas, quando você percebe, significa que a Lua é uma Lua nova. A Lua crescente é aquela Lua que a gente vai dizer que eles também chamam de quarto crescente. Recebe essa denominação por quê? Porque nesse momento a gente consegue enxergar mais ou menos aí 1/4 da sua totalidade. Então você não consegue enxergar a Lua por completo. Seu formato é mais ou menos um semicírculo. A gente tentou colocar aí a imagem para você analisar, a imagem da Lua na Lua crescente. E você vai perceber que ela nasce aproximadamente aí ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Então, geralmente, de uma fase para mudar para outra, a Lua fica em uma fase de 7, 8 dias, que é o período que ela fica de uma fase para passar de uma fase para outra. A Lua cheia, essa Lua maravilhosa, que quando você está nas noites escuras, você vê aquela Lua maravilhosa no céu, toda cheia, toda com claridade, significa que ela está recebendo por completo, você está vendo a Lua por completo recebendo a claridade do Sol. Porque, volto a repetir, que a Lua não tem luz própria. Ela é clara porque ela recebe a luz solar. Nessa fase aí, a Terra está entre o Sol e a Lua e a gente consegue enxergar a Terra, a Lua aí, na sua totalidade, totalmente iluminada. Nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente 6 horas da tarde do dia seguinte. Já a Lua minguante é uma Lua que a gente chama o quarto minguante. É o último estágio das fases da Lua. Você observa aí pela imagem, você também só consegue ver 1/4 da sua claridade. Então, é uma Lua que quase você não enxerga muito, se você tem que prestar muita atenção, até porque nessa fase a Lua ela nasce aproximadamente meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então, são essas as fases da Lua. Você lembra que eu te perguntei
para a gente começar a analisar agora no mês de outubro, quais as fases que a Lua vai passando, né, no decorrer desses dias. Então, dia 1º de outubro, a Lua ela começa a Lua cheia. 9 de outubro, a Lua minguante. 16 de outubro, a Lua nova. 23 de outubro, Lua crescente. E 31 de outubro de 2020, né, você vai perceber a Lua cheia. Então, eu quero que você atente a essas datas e observe aí o céu nas noites para verificar se você consegue analisar, identificar essas fases da Lua durante essas datas. Mas, na verdade, né, nós falamos na aula passada que a Lua os movimentos que a Terra realiza, que a Lua realiza, são importantes aí nesse sistema solar. Mas é importante a gente falar também que o Sol, ele também serve para a nossa localização. Então, como é que é nossa localização no espaço? Então, vamos falar um pouquinho aí de como que o Sol é essa referência que nós temos aí, que a gente consegue localizar no tempo e também pensar aí na nossa localização mesmo. E eu quero conversar com você sobre esse contexto de uma adolescente do 4º ano, e a Lili, queria visitar uma amiga da escola. E como era longe, pediu ao pai que fosse com ela. O pai diz: Lili, a rua é esta? Qual o número da casa, Lili? Perdi o endereço, disse ela. Não se preocupe, sua amiga deu algum ponto de referência? Ponto de quê? Então é sobre esse ponto de referência que a gente quer falar para vocês. O Sol é nossa referência, é nosso ponto de referência, principalmente para os antigos, utilizava muito o Sol aí como ponto de referência. E quando a Lili, ela sai com o pai, que ela não sabia o endereço, ele pergunta para qual era o ponto de referência que ela tinha para localizar aquele local que ela queria ir. Isso aí ela poderia falar que a colega morava perto de um hospital, o hospital seria o ponto de referência. Se falasse, é perto de uma escola, a escola seria o ponto de referência. Mas será como é que as pessoas antigamente localizavam? O que elas tinham como ponto de referência? Então, antigamente, as pessoas localizavam tendo como ponto de referência o Sol. Então, quando a gente pensa aí hoje nesse ponto de referência, a gente pensa aí no endereço, como eu contei para vocês o caso da Lili, né? A gente pensa no endereço, uma data, um acontecimento, tudo isso aí pode servir de referência para localizar algo bem específico ou até mesmo para nós nos orientarmos e nos guiarmos. Hoje a gente aí tem como para localizar aí os mapas, né? A gente tem aí o GPS, tem vários instrumentos. Mas antigamente as pessoas utilizavam muito como ponto de referência a luz do Sol. Então, o ponto de referência é esse lugar, né, que a gente vai dizer que serve para dar uma referência em uma determinada situação. Mas o movimento do Sol e a contagem do tempo. Será como é que eles usavam o Sol para ter como referência aí, olhar o tempo, as horas, para se localizar? Então, o Sol é um astro fundamental aí para as pessoas, que as pessoas utilizavam muito, e por que não dizer até hoje, para se localizar, principalmente aí na zona rural, quando às vezes não tem relógio. Aí as pessoas mais antigas, pela experiência e pela posição do Sol, eles imaginam mais ou menos o horário. E isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula também. Então você está vendo uma imagem aí que a gente colocou para você, e uma forma de perceber o movimento aparente do Sol no céu. É bom a gente prestar atenção nas sombras. As sombras, ela é fundamental aí para a gente imaginar aí o decorrer do dia e como ela vai modificando no decorrer das horas de acordo com a posição do Sol. Então, à medida que a posição do Sol muda, você vai observar que as sombras também mudam de lugar. Então, você percebe essa imagem e você tem ideia mais ou menos do que eu estou falando. Existe aí a mudança na posição da sombra durante o dia, também pode ajudar a contar o tempo. Então, vamos imaginar aí ao longo do dia, quando o Sol vai variando de altura e chega até a altura máxima ao meio-dia.
Você já parou para pensar na sua posição da sua sombra de 7 horas da manhã, o tamanho da sua sombra, a posição da sua sombra? Ao meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, você já pensou como é que a sua sombra, tanto no tamanho e tanto na posição? Então, assim, a sombra, né, que ele produz dos objetos vai variar de acordo com a posição e o comprimento. Então, vamos pensar aqui na localização no espaço. Hoje, né, é possível descobrir aí o caminho das cidades, utilizando mapas impressos, digitais. E, na verdade, você consegue ir em vários lugares aí com os instrumentos que você tem para se localizar. Mas a gente quer mostrar para você aqui hoje, o que é fundamental a gente conhecer, o Sol como referência aí para as pessoas se localizarem. Então, o Sol também, ele, de acordo o nascer, o pôr do Sol, nós vamos aí ser orientados aí pelos pontos cardeais. Esses pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ele também vem de acordo ao nascimento e o pôr do Sol. Então, os astros podem ser utilizados como ponto de referência, como nós estamos dando como exemplo o Sol, e é uma forma bem antiga de orientar o espaço por meio da observação dos astros do céu, e a gente observa aí, em todos os momentos, várias posições do céu durante o dia. Então, convido você para, assim que der, você vai aí no quintal da sua casa e você observa onde o Sol nasce. Onde ele nasce, você vai chamar de leste. Onde ele se põe, nós vamos chamar de oeste. Na sua frente você vai ter o norte e atrás você vai ter o sul. Tentei colocar aqui essa imagem para você ver essa criança, né, com a mão direita onde o Sol nasce, à esquerda onde que ele põe, na frente o norte e atrás o sul. A observação do movimento aparente do Sol também ajuda a determinar os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste. E esses pontos cardeais, eles vão funcionar como ponto de referência para localização na superfície terrestre. Antigamente, utilizava muito, né, a posição. A bússola, por exemplo, ela pensando aí na bússola, que é um instrumento de orientação, que a gente vai falar na aula seguinte, ela também é uma forma de orientar, né, se você está no norte, se você está no sul, se você está no leste, no oeste, a bússola é um instrumento. Então, o Sol, ele nasce no leste e ele põe no oeste. Assim, para localizar a posição dos 4 pontos cardeais, em qualquer lugar você precisa colocar o seu braço direito. Onde o Sol nasce, você coloca o braço direito e o lado oposto, onde ele se põe, você coloca o seu braço esquerdo. O lado esquerdo é onde o Sol se põe e é o lado contrário, o oeste é o contrário do leste. E assim, sempre na sua frente você vai localizar como o norte e atrás você pensa aí sendo o sul. Então, para descobrir os pontos cardeais, você pode fazer esse experimento aí na sua casa, essa forma de você se localizar, entendendo aí onde estão esses pontos cardeais. Então, os pontos cardeais, ele é baseado na posição, o nascer do Sol. O Sol sempre nasce no leste e põe no oeste. A gente vai continuar com essa aula, na próxima aula a gente vai dar continuidade aí desses pontos cardeais, vamos falar aí do Sol como ponto de referência, vamos ainda dar continuidade falando dos instrumentos utilizados aí para orientação, para nossa orientação em termos de localização e em termos também de tempo. Então, na aula seguinte a gente vai falar aí sobre a bússola, sobre o relógio de Sol e a gente vai trazer aí muitas novidades para você. Vou deixar aqui algumas atividades para você realizar, de acordo com o que você compreendeu da aula anterior e dessa. Espero que você tenha gostado dessa aula e aguarde aí que na próxima aula nós temos novidade. Te espero. Até breve.